Olá, meus queridos irmãos, estamos aqui mais uma vez para um discipulado para você, né? Estamos aqui no nosso Instituto Didascalo, o instituto que ele é exclusivo para trazer mensagens de estudo sobre discipulado, sobre liderança. Tudo que a gente quer, tudo que você queira saber sobre liderança vai ser entregue e vai ser colocado aqui nesse canal. Por isso que é muito importante que você assine, que inscreva, né, no nosso canal, sinalize o sininho para que você possa receber as notificações, né, para que você possa estar informado, né, de todos os estudos e cursos que vamos lançar aqui, tudo referente à liderança. Começamos aí na primeira fase, que nós chamamos ela com 5 cursos, que é Conhecendo Deus, Fazendo a Sua Vontade, A Mente de Cristo, Em Missão com Deus, A Batalha Espiritual e A Liderança de Jesus. Estamos agora iniciando a segunda fase, que são os 2 livros, né? São os 2 cursos, que é Sentinela de Oração e Evangelismo de Oração. Hoje estamos, né, trabalhando com o curso Sentinela de Oração e hoje estamos na nossa 10ª aula. Então, queria convidar você para ficar atento aí. Se você tem alguma a fazer aí, alguns afazeres, se puder deixar, mesmo se não puder deixar, então dê uma pausa e depois você assista o curso, a aula com muita atenção e com mais calma. Vamos lá? O tema de hoje é: sentinelas não são cães de guarda. Nunca se esqueça disso. Intercessores, sentinelas não são cães de guarda. São simplesmente pessoas usadas na igreja para auxiliar a liderança da igreja nas atividades dos cultos e da igreja de modo geral. Vamos lá? O ponto número 1 é sentinelas sensíveis. Como sentinela, devemos fazer no mínimo 3 perguntas cruciais quando estamos analisando as informações que chegam até nós sobrenaturalmente. Vamos entender isso aqui, tá? Para a sentinela, é muito importante você analisar essas 3 perguntas. A primeira pergunta, presta atenção. A informação vem de Deus? Em outras palavras, precisamos saber reconhecer fontes. De onde vêm as informações? Cuidado! Eu me lembro uma ocasião, uns anos atrás, teve um camarada lá na igreja que apareceu e falou que a irmã ela ia morrer. Eu corri atrás dele. Eu ia dizer umas poucas e boas para ele. Na verdade, não seria nem poucos boas, seria muito pouca ou nenhuma boa para ele, né? E a irmã, ela faleceu agora em 2024, né? E, eu me lembro que tem mais de 10 anos isso, muito mais que 10 anos isso, que ele veio com essa palavrinha boba, né? Então, toma muito cuidado, né, com informação. E esse mesmo cidadão, ele também deu algumas profetadas na igreja que quase mancha a imagem da igreja lá referente a assuntos, né? Ele chega para uma jovem e disse que ela ia ser estrupada. Então, depois a informação que me chegou, que o pai ficou desesperado, né? E a menina não podia muito mal no banheiro, e quando ele olhava para a igreja, ele decidia repugnância ao olhar para a igreja. Olha só, cidadão. Então, esse camarada, a gente vetamos ele, e graças a Deus ele saiu da igreja e que não volte nunca mais, a não ser que se arrependa dos seus pecados. Também li também numa certa ocasião um artigo em um livro que dizia que um irmão teve uma visão, que via sobre um determinado irmão na igreja uma nuvem negra. Então ele chegou para o pastor, e essa pessoa era uma pessoa ele era um empresário, mas porém era um crente assíduo, uma pessoa fiel à igreja. Ele chegou para o pastor e disse que viu uma nuvem negra sobre aquela pessoa.
colocando em dúvida, em xeque ali, a vida espiritual, a moral daquele irmão. E foi então que mais tarde, é, teve ali a notícia a, os seus assessores, aqueles que estavam auxiliando, estavam fraudando, roubando, não sei como que auxiliar aqui, pode dizer, a sua empresa. Então, a nuvem negra era justamente a situação dos seus empregados, assessores. Não tinha nada a ver com ele. Então, tem que tomar esse cuidado. Antes de você trazer uma informação, né, eu, particularmente, não aceito. Se alguém for trazer informações ali, tem que estar dentro dos parâmetros bíblicos. Né? Porque toda profecia, a gente vai aprender daqui a pouquinho aqui, falar que as coisas têm que estar dentro dos parâmetros bíblicos. Então, qual é a fonte? Reconhecer quem é essa fonte que está trazendo ali. Né? Se ele tem uma idoneidade, se ele tem uma vida espiritual estável e assim por diante. A segunda pergunta: o que ela significa? Deve interpretar a informação corretamente. No caso ali, você vê, tem a visão. Agora, se você não tem o discernimento da visão, se você não tem a certeza o que significa aquilo, também não fala nada. É melhor orar ou levar isso ao conhecimento de alguém para ajudá-lo em oração. Não trazer nenhuma informação que você não tenha certeza, né? Não tenha certeza, ok? Eu me lembro uma vez, estava num trabalho, nós tínhamos um trabalho, né, na igreja chamado Chá da Bênção. E nesse trabalho, Deus me deu uma visão. Aí, nesse caso, eu não sabia o significado dela, mas Deus mandou trazer essa visão para a família, que eu vi uma mulher na visão. E mais tarde foram saber que, né, acabou que o rapaz tinha um amante, né? Então, é isso aí. Mas são coisas que você pode julgar para o povo, né? E também tem coisas que você não pode jogar para ninguém, né? E, por exemplo, quando é uma coisa muito direta à pessoa, quando você tem uma visão da igreja ali, você pode falar para a igreja assim: olha, eu tive a visão que, assim, de um cordeiro entrando, por exemplo, em tese, né? Aí você pode usar, aí a própria igreja vai buscar esse discernimento. Agora, quando é direto à pessoa, aí tem que tomar muito cuidado e para trazer o significado certo, para poder não trazer nenhuma coisa assim, para poder trazer alguma dúvida e até mesmo fazer que a pessoa se revolte, se desvie. Vamos à terceira pergunta. O que eu faço com ela? Devemos determinar. O que eu faço com ela? Devemos determinar qual vai ser a nossa ação, que nós já falamos aqui. Nós estamos, até adiantamos a terceira pergunta. O que eu vou fazer com ela? Então eu tenho que saber o que eu vou fazer com ela. Ou eu vou, se eu não tenho certeza, então eu vou orar. Está entendido? É por isso que Paulo diz em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 21. Ele fala assim, olha, examine todas as coisas e retenham o que é bom. Na versão ARC, vamos ver o que aqui diz. Versículo 21, né? Examinai tudo e retém o bem. Então é a mesma coisa, né? Então, em outras versões diz pôr à prova. É que no grego dokimazo significa examinar, testar algo, colocar a luz, colocar entre a luz, ver se para poder fazer um exame bem apurado, né? Então, pôr à prova é isso, né? A introdução, a instrução equilibrada do Espírito Santo para nós vamos ver qual é. Não tenha medo do plano subjetivo da revelação sobrenatural. E, ao mesmo tempo, não aceite tudo o que aparece. Façam o teste. Não tenha medo do que Deus vai lhe mostrar. Mas, ao mesmo tempo, não vamos aceitar tudo o que aparece. Hoje em dia está uma onda aí de revelações, dizendo-se profeta, dizendo-se que são profeta de Deus, e acaba fazendo um caminhão de besteira, falando umas bobagens e trazendo coisas que Deus nunca falou, que o diabo até duvida, assim, rapaz, né? Aí ele fala, o diabo chega para Deus e olha, ele me superou, Deus, você me superou.
Vamos lá. Duros testes. Vamos lá. Primeiramente, quais são esses duros testes? Primeiramente, as Escrituras. Primeiro teste está aqui dentro. Essa revelação, essa palavra profética, ela tem consonância com a Bíblia, ou ela está fora, ou se estiver fora da Bíblia, então já descarta imediatamente. Vamos lá. Enquanto a Bíblia é o primeiro instrumento de medida sobre o qual julgamos todas as informações, existem vezes, entretanto, que as Escrituras não respondem exatamente se a revelação provém ou não de Deus. Ainda assim, a informação deve harmonizar com sabedoria, forma e caráter de Deus na palavra. Um exemplo de tal situação é quando recebemos um alerta acerca de outra pessoa. Bom, aí a Bíblia não diz exatamente aquilo, mas agora, quando você conhece o caráter de Deus, quando você conhece a forma de Deus trabalhar, que a Bíblia apresenta isso, você vai ter ideia que aquela revelação é de Deus ou não. Então, às vezes as pessoas querem exatidão da Bíblia, né? A Bíblia quer falar, por exemplo, eu vou dar aqui a pergunta de sempre que se faz na escola bíblica dominical: com quem Caim casou? Caim casou com quem? Né? Aí vai aquelas histórias todas, né? É difícil, né? Sempre assim acontece, mas são coisas que a Bíblia não vai entrar em detalhe, mas que você pode deduzir diante do caráter de Deus, diante da forma de Deus, né? Aí você está perguntando, mas pastor, caso não quiser, não vou responder nada não. Estou entendendo? Então a gente tem que buscar essas informações, né? Tem coisas que, numa revelação, que a Bíblia não está dizendo bebe café, não bebe café. Agora, se é de Deus não beber café, vamos entender qual é a forma de Deus trabalhar, qual é o caráter de Deus em referente ao café. Em tese aqui, só para os irmãos entenderem como é que é feita essa revelação, entendeu? Vamos tomar cuidado, tá bom? Também não vou levar tudo a ferro a fogo, não. A Bíblia não fala nada sobre isso. Então, calma, vamos entender isso, né? Dentro da forma e o caráter do Senhor. Letra B. Nesse tipo de situação, onde não existe uma passagem que valide uma palavra, devemos levantar questões como essa. Vamos ver quais são as questões. A pessoa que trouxe esse aviso parece ter um espírito crítico. O Espírito Santo nunca se associa com pessoas que são levadas como uma folha ao vento. Oh, tá entendendo? Estamos julgando o profeta. A Bíblia fala para julgarmos o profeta. Eu não sei onde exatamente está escrito agora, mas a Bíblia diz, né, que devemos julgar os profetas, né? Deixa eu ver se eu acho aqui. Julgar o profeta. Então, e nós temos essa autonomia de Deus, né? Autonomia de Deus, né? Julgar o profeta. Vamos lá. Eu queria que 1 Tessalonicenses, capítulo 5:21, né, que fala justamente sobre isso mesmo, né? Vamos lá, vamos ver aqui. Não despreze as profecias, examinai tudo e retém o que é bom. É que nós lemos aqui agora, no capítulo 5 de 1 Tessalonicenses, versículo 20 e 21. Nós também temos outro caso, que o espírito do profeta é sujeito ao profeta. Então, o profeta também tem que ter conhecimento bíblico. Quando ele se leva pelo vento ou pela situação, como acontece com esses pentecostais aí, doidos aí que fazem essas coisas todas, aí as coisas ficam mais difíceis, tá bom? Temos que saber examinar de forma correta. Segundo, a pessoa possui um histórico provando ser capaz de discernir assuntos como esses. Qual é o histórico dessa pessoa? Né? O histórico, às vezes, ele é feito, a gente tem que estudar essas pessoas. Por isso que quando a pessoa chega na igreja, nós temos que ter muita cautela com as pessoas. Não é porque tem uma carteirinha que a gente vai lá aceitar tudo que ele fala, né? Cuidado, né? Não é porque, por exemplo, eu estou aqui, estou pregando, estou ensinando. Eu prego na igreja, eu provo biblicamente que eu estou pregando,
para que as pessoas tenham certeza que eu não estou falando de mim mesmo, mas daquilo que a Bíblia ensina. Tudo que eu passar para vocês, né, sobre assuntos às vezes que a Bíblia não descreve claramente. Eu não posso festejar esta festa do mundo que vem aí. Mas por quê? Eu tenho explicação para isso. E eu explico, né, para isso. Não vamos aqui entrar em detalhe, né? Terceiro, existe uma razão legítima para o Espírito Santo me alerte sobre essa pessoa? Se existe potencial de envolvimento com o indivíduo, o Espírito Santo provavelmente não me daria uma informação que prejudicasse a minha aceitação ou confiança da pessoa. Né? Então, sempre tem razão legítima. Se o Espírito Santo não te deu essa razão legítima, então vamos lá. É por isso que temos que permitir que o Espírito Santo trabalhe dentro da igreja. Existe um dom que é a manifestação do Espírito Santo, que é o dom de discernimento. Ele vai discernir se aquela mensagem é de Deus ou não, se aquela pessoa é de Deus ou não, e assim por diante. Ok? 4. Esse alerta é confirmado pelo que eu percebo no meu coração? Alguma outra pessoa confirmou esse alerta? Bom, quando Deus fala algo para nós, nos revela algo, ele vai nos revelar, ele vai nos falar sobre isso hoje, usando alguém, por exemplo, vamos dizer assim, por exemplo, hoje vai falar sobre usando alguém para falar comigo, e eu vou guardar aquela mensagem. Isso não significa que eu tenho que aceitá-la. Eu vou guardá-la. Amanhã, Deus vai mandar outro profeta falar da mesma palavra, né, liberando da mesma palavra, para poder confirmar no que foi dito, para que você tenha certeza que aquela revelação, ela veio do Senhor. Ok? Por isso que temos que tomar cuidado, para não aceitar nada de imediato. Vamos nós nos centralizarmos, né, em Deus, na pessoa do Senhor Jesus, na pessoa do Espírito Santo, para que você não venha aí pegar tudo ao vento e pega coisa que não se deve. Vamos para o segundo ponto. Sábios conselhos. Se estivermos caminhando sobre os princípios bíblicos de relacionamento e responsabilidade, Deus sempre coloca indivíduos em nossa vida que podem nos dar conselhos corretos. Então, são profetas, são homens de Deus, são sentinelas que sempre estão ali para poder nos alertar. Eu já tive muitos desses profetas já, né? Já tive muitas pessoas que me alertaram, me ajudaram, e vamos continuar assim. Se você tem essa pessoa que te dá sábios conselhos, abrace essa pessoa e continue ali junto. Não é sábio, letra B, não é sábio agir sob uma revelação sem procurar a sabedoria dos outros, especialmente se as escrituras não se alinham literalmente com o que está sendo revelado. É o que nós falamos aqui. Talvez aquela palavra não está alinhada, né, dentro de uma exatidão que a Bíblia vem a falar. Aí vamos procurar conselhos de outras pessoas. Vamos procurar conselho de outros para poder saber se aquilo que foi revelado a nós, ela tem alguma consonância de Deus, tem alguma consonância das Escrituras, para poder a gente aceitá-la. Não aceite nada que você não tenha certeza. Escute conselho de amigo. Não aceite nada que você não tenha certeza. Entendeu? Procure outros sábios, outras pessoas para te ajudar nesse trabalho. Letra C, ainda não sabe o conselho. Todos nós somos suscetíveis a preconceitos, tradições, paradigmas, interpretação errônea das escrituras e sim, até mesmo espíritos demoníacos. E tudo isso pode nos iludir. Uma humildade verdadeira é necessária para permitir que outros nos ajudem a julgar nossas tendências, inclinações e revelações. Aí você tem que buscar pessoas idôneas, pessoas maduras, pessoas experientes para te ajudar.
Então, porque, infelizmente, nós vivemos num mundo onde existem preconceitos, existem tradições, paradigmas, interpretações inúmeras, errôneas, que são pregadas dentro das igrejas. São pregadas, pregações, interpretações errôneas. Né? Eu já vi pregações de pastores renomados que hoje, né, estão na mídia, e eu parei de ouvi-los justamente por causa dessas mensagens e dessas interpretações que ele trouxe. Eu não vou aceitar nunca. Não aceitar nunca. Entendeu? Então, tomar cuidado. Aí você busca conselho com outro. Só que aquilo que o pastor falou, já chegou uma irmã para mim, né, lá da igreja, só pastor, falaram assim, se assassino. Não, existe um equívoco aí, existe algo aí que não está legal. Aí eu expliquei biblicamente, mostrei para ela biblicamente, para poder auxiliá-la. Né? Temos aí uma irmã que ela não sai, ela é a minha aluna, né? Lá na escola bíblica lá que eu envio para o canal Ministério Opa, e também é uma minha aluna aqui no Instituto Didascalos. Não sei se ela está participando, né, no estudo do Sentinela de Oração, mas eu tenho enviado para ela os estudos anteriores, né, que da primeira fase, para as que está ainda no momento agora na mente de Cristo. Mas estamos aqui para responder. Se você tem algum problema aí sobre isso e você quer compartilhar comigo para poder pedir uma ajuda, eu estou aqui à sua disposição. É só você enviar seu comentário e a gente está aqui te ajudando. Vamos agora para terminar, né? Hoje a aula também, hoje a aula é mais rápida, né? Vamos lá, terceiro ponto, confirmação. O que isso significa? Depois de termos confirmado que a informação que nos foi dado veio verdadeiramente de Deus, precisamos nos perguntar: o que isso significa? Vamos lá. Primeiramente, a informação é simbólica ou literal? A Bíblia, ela tem repletas informações, tanto simbólica como também literais e típicas, né? Eu podia colocar aqui também, e típicas, né? Por exemplo, temos o tabernáculo de Moisés que tipifica ali, né, a pessoa de Cristo e a própria igreja. Então, tem que saber o que significa isso, né? Qual é o significado, a informação sobre isso. É muito importante que você busque isso e que você estude também sobre isso, né? Por isso que é bom que você participe de academias teológicas, né? Estude teologia, entre para o seminário, aprende. Eu sempre falo que o seminário é um GPS da Bíblia, ela te ajuda a você localizar você dentro da Bíblia. É muito importante você fazer isso. Segundo, é algo que já aconteceu ou é um aviso sobre o futuro? Aí tem outra questão muito séria, né? Às vezes Deus está falando de esse que foi revelado. Já aconteceu? Está acontecendo ou vai acontecer? Eu até coloquei aqui, né? Poderia colocar também o presente. Temos aqui o passado e o presente e o futuro. A mensagem sempre está isso. Tem que, sempre a informação tem que nos dar essa ideia. Toda informação que venha a debalde, sem ideia nenhuma, sem entendimento nenhuma da circunstância, até do tempo, ela pode complicar. Né? Então, a gente tem que ter essa ciência. Se você quer trazer essa mensagem para a igreja, tem que ter ciência. Se ela é do passado, para poder nos trazer experiência, do presente, para poder nos alertar, ou é para o futuro, para a gente não entrar nesse mau caminho. Entendeu? Agora vamos terminar o último ponto aqui, o que fazer com a informação. Primeiramente, o que eu faço com essa informação? Conto a alguém? Informo aos líderes? Aceito as pessoas envolvidas? Alerto as pessoas envolvidas? Ou simplesmente oro e não falo nada? Está aqui. O que fazer com a informação que você recebeu? Deus te revelou algo para você. Aí você agora tem algumas opções. Você vai contar a alguém, aí esse é um problema sério. Se você contar, pode virar uma fofoca e as coisas podem desandar aí. Informa os líderes seria uma opção ideal. Informar a liderança da igreja sobre a informação que você recebeu de Deus.
Alerto as pessoas envolvidas, mas eu creio que a informação aos líderes é muito mais importante do que você, primeiramente, informar as pessoas envolvidas nessa situação. Simplesmente orar pode também, no momento, ser assim. Assim, antes de informar o líder, você pode orar, né? Agora, não falar nada, aí é um problema sério, é omissão, e aí é pecado, né? A Bíblia fala que é um pecado. Então, você tem que tomar muito cuidado com isso. Entendeu, amado? Hoje a nossa aula foi muito interessante. Espero que você compartilhe essa mensagem para alguém, para alguém, e que vamos lembrar que nós não somos cães, sentinela não é cães de guarda. Ele é apenas alguém que Deus usa para poder falar para outras pessoas que a qual estão também nesse mundo que ainda não buscaram uma comunhão com Ele. Ok? Deus te abençoe por mais esta aula brilhante, maravilhosa. Que você aí quiser deixar o seu like, deixe para poder nos ajudar no nosso canal. Até a próxima aula, que é a 11ª aula. Está quase acabando. A 11ª aula nós temos muitas informações e vamos ver que a gente vai fazer ou uma aula ou vamos fazer em 2 aulas. Se for 2 aulas, vou ter mais 2 aulas aí. Se for, então, se não for, semana que vem é a última aula. Mas vamos deixar as coisas acontecerem, tá bom? Deus te abençoe. Até a próxima aula aqui no nosso Instituto de Dascalo, no Sentinela de Oração. Amém.